Oi, pessoal, eu sou Laura, sou médica pediatra pela Unicamp e juntos hoje a gente vai falar sobre a aula de febre sem sinais localizatórios. Bom, em relação a esta aula, qual que é a nossa proposição? Esse tema que é tão importante na vida prática e não de modo diferente na prova também. Então a ideia aqui é a gente fazer uma aula que vai sistematizar a avaliação a partir da estratificação da faixa etária. E vocês verão, conseguirão responder a maior parte das questões sobre esse assunto. Então, vamos lá. Iniciando agora com os conceitos, é importante a gente começar falando sobre o que é febre, né? A febre em si só não é uma doença, mas um sinal. Ela é uma resposta, né, que é mediada, controlada pelo sistema nervoso central frente a um estímulo, né? E esse estímulo, de uma forma geral, quando a gente pensa em febre na pediatria, a gente pensa especialmente no estímulo infeccioso, mas também pode decorrer, por exemplo, de estímulo de alguma doença oncológica, hematológica, reumatológica. Então a gente precisa ter esse conceito em mente. Bom, a conceituação em termos de temperatura varia a depender do sítio de aferição. Culturalmente, no Brasil, né, a gente afere a temperatura axilar. E em relação à definição numérica, pode ser um pouco divergente, a depender do lugar que você faça a leitura, né? Mas fiquem tranquilos, geralmente as provas não querem saber se você sabe numericamente o que é febre, mas realmente saiba conduzir um quadro como esse. Mas passando aqui, quando a gente fala de Tratado Brasileiro de Pediatria, a gente tem que febre é a temperatura axilar acima de 37,8 e a gente tem um documento da mesma sociedade em 2021 que traz essas duas outras temperaturas. Mas como eu disse, mais uma vez, fiquem tranquilos que geralmente este não é o foco de perguntas nas provas. Bom, quando a gente fala, né, de febre, a gente tem um grande grupo que se chama febre sem foco. São aqueles pacientes, né, cuja anamnese e exame físico não te deixam tão claro qual que é a etiologia desse quadro febril. E dentro desse grande grupo de febre sem foco, a gente tem outros dois subtópicos, que é a febre sem sinais localizatórios, a temática dessa aula, e a febre de origem indeterminada, e é importante a gente fazer a diferenciação. Bom, no que diz respeito à febre de origem indeterminada, que não é o foco dessa aula, a gente fala deste quadro quando a gente tem uma criança, né, febril, cuja anamnese e exame físico não me mostram a etiologia do quadro, e ela está sendo avaliada do ponto de vista ambulatorial há 3 semanas e eu não encontro a etiologia. Ao passo que, se essa criança está hospitalizada, eu falo de febre de origem indeterminada, quando eu faço uma avaliação por 1 semana e ainda não encontrei a etiologia. Bom, essa temporalidade é importante para a gente fazer a definição, vocês verão que as questões cobram isso. Um outro conceito que é importante a gente iniciar essa aula com ele em mente, bem fixado, é a configuração, o conceito de bacteremia oculta. E o que é isso? Trata-se, né, de uma hemocultura positiva em uma criança em bom estado geral, então é imprescindível a gente excluir a ocorrência de toxemia e você faz anamnese completa, um exame físico, né, minucioso e você não encontra, né, o foco onde está focado essa infecção, né, que gerou a positividade aí dessa hemocultura, beleza? E agora, chegando realmente na temática dessa aula, a gente fala de febre sem sinais localizatórios, né? Quando eu estou diante de uma criança sem toxemia, cuja anamnese e exame físico não me elucidam qual que é a etiologia desse quadro, e em termos de duração, né, temporalidade, ela dura menos aí do que 7 dias. Isso aqui é muito importante da gente ter em mente, beleza? Bom, falando desse ponto inicial sobre febre, né? À luz dessa questão aqui trazida de 2024, a gente tem aqui, ó. Febre é uma situação muito comum em pediatria, por isso muito cobrado. Entretanto, uma série de mitos e condutas errôneas são divulgadas entre os pais. Especialmente a gente tem percebido, né, o fenômeno da febrefobia. As pessoas, né, diante de um quadro febril, assumem a febre como condição de doença, né, e não como uma condição de sinal, gerando muita angústia, especialmente, né, dentre a possibilidade de evolução para convulsão febril, enfim. Então, por isso que cada vez mais isso tem sido cobrado. Assinale a informação correta a ser oferecida aos pais sobre o manejo da febre em lactentes. Então, vamos lá.
Diante de valores altos de febre, pode-se intercalar 2 antitérmicos, como dipirona e paracetamol, mantendo entre eles intervalo de pelo menos 3 horas. Isso está incorreto, gente. A gente, né, tem a tendência de medicar a febre quando ela realmente traz algum desconforto para essa criança, né? E a gente, na verdade, não, a gente proscreve, né? A gente fala para não fazer essa questão de intercalar 2 antitérmicos, porque não traz benefício nenhum e, pelo contrário, a gente pode somar, né, efeitos adversos e reforçar ainda mais essa ideia de febrefobia. Então, isso aqui está incorreto. B. A dose padrão de dipirona para lactentes é 1 gota por quilo. Gente, apesar de ser muito difundido, isso está incorreto, né? A dose da dipirona é entre 10 a 15 miligramas quilo dose. Quando a gente faz 1 gota por quilo, a gente dá 25 miligramas quilo dose. Então, a gente aumenta muito, né? Quando a gente faz essa regra prática aí, a gente dá uma sobredose. Então, isso aí está incorreto, apesar desse conhecimento ser muito difundido. C. Os métodos físicos são preferíveis aos antitérmicos? Gente, não. Quando a gente fala de febre, como eu disse, ele é um sinal que vem de origem central. Então, uma questão, né, mediada por sistema nervoso central, hipotalâmico. Então, a gente precisa dar a medicação e, na verdade, a gente não indica a realização dos métodos físicos, beleza? Eu vou pular D, ibuprofeno. Nas doses de 15 a 20 miligramas por quilo de peso, a gente tem apenas ação antitérmica. Não, gente. Aí, nessa dose, a gente tem a dose anti-inflamatória. A dose antitérmica, ela é menor. Ela é entre 5 e 10, beleza? Então, vamos ler a nossa alternativa, né? De forma geral, não se indica a administração prévia de antitérmicos antes das vacinas. Correto, essa ideia de fazer uma profilaxia, a gente não indica. À exceção, né, da vacina da meningo B, em que se tem evidência que a administração prévia de paracetamol não interfere, né, na questão de efetividade da vacina, né? Então, a gente tem isso em relação a essa vacina e não, né, as demais, beleza? Continuando, então, a gente tem essa aqui, né, essa questão da Santa Casa de Belo Horizonte e a importância da gente realmente ter consolidado os conceitos, né? E aqui faz mais uma vez sobre a importância da temática da febre, né, em pediatria. E eles colocam sobre essa temática qual que é a alternativa incorreta. Gente, cuidado ao lerem, né, os comandos das questões. Então, a febre pode desencadear uma crise convulsiva, a chamada convulsão febril, em crianças na faixa etária entre 6 meses e 6 anos, com bom prognóstico. Apesar, né, de geralmente o clássico é 6 meses e 5 anos, né, vamos deixar essa aqui para que talvez ela esteja correta. Vamos ver se tem alguma que traz algum erro. B. Na semiologia da febre devem ser observados início, intensidade, duração, modo de evolução e término. Correto. C. Febre sem foco ou febre sem sinais localizatórios ou sem foco aparente é definida como febre de duração superior a 3 semanas? Não, né, gente? A importância da gente reconhecer temporalidade, né? Primeiro, febre sem sinais localizatórios é um subgrupo, né, da febre sem foco. E ela tem um caráter mais agudo, então duração de até 7 dias. A que dura, né, superior a 3 semanas é a febre de origem indeterminada que está sendo avaliada ambulatorialmente. Né? Então, D, o uso de anti-inflamatório não hormonal, à exceção do ibuprofeno, como antitérmico, deve ser proscrito da prática pediátrica, correto, né? Uma vez que aqui a gente tem vários efeitos adversos do ponto de vista renal, gastrointestinal. Então, a nossa resposta realmente é a C, né? Está incorreta por aquele motivo que a gente já discutiu. Combinado? Vocês viram a importância da gente estabelecer esses conceitos? Com isso tudo bem colocado, a gente vai então propriamente para a avaliação da criança com febre sem sinais localizatórios. Então, quando a gente fala, né, a gente está avaliando uma criança no pronto-socorro e por causa daquela questão de febrefobia, né, cada vez mais as crianças chegam muito precoce, então com poucas horas, poucos dias de evolução, né, a maioria das vezes a gente está diante de quadros que têm uma evolução benigna, autolimitada, né? Que está ali sendo o pródromo, muitas vezes, de um quadro de infecção viral, né? Isso é a maior parte dos casos. A grande questão, né, é realmente a gente ficar atento sobre a possibilidade, se a criança está em risco de estar com um quadro de infecção bacteriana de maior gravidade, ou seja, aquela cujo, né, o atraso diagnóstico pode conferir maior morbimortalidade para essa criança, né? Então, por exemplo, pneumonia, meningite, infecção do trato urinário, artrites, enfim. Então,
Então, a grande questão, o grande papel do pediatra que está atendendo essa criança com febre sem sinais localizatórios é realmente estratificar aquela criança que tem o maior risco de ter um quadro bacteriano de gravidade, em que eu preciso ser mais invasivo, né, e mais urgente, daquela criança que tem apenas um quadro viral benigno autolimitado, beleza? E quando a gente fala, né, dos quadros bacterianos de maior gravidade, aquela de maior ocorrência em pediatria é realmente a infecção do trato urinário, beleza? Então, uma questão que traz exatamente isso, né? Qual que é a principal infecção bacteriana grave em crianças que se apresentam como febre sem foco? Como a gente acabou de ver, a infecção urinária. Olha como que é fácil a gente acertar uma questão, não deixar passar algo que pode fazer diferença na pontuação final. Beleza. Quando eu faço a avaliação de uma criança, né, como que eu faço aquela discriminação da criança que vai, né, eu vou precisar ser mais invasivo, vou ficar mais preocupado, daquela que dá para eu ficar, né, tomar uma conduta mais conservadora, né? Eu faço por meio de alguns critérios. Primeiro, sempre, gente, eu vou avaliar o estado geral da criança. Toda criança que chega toxemiada aqui na minha frente, né, com alteração de dados vitais, prostrada, alteração de sensório, eu faço a condução dessa criança como sepse, né, e conduzo como tal até que se prove o contrário. Então, vou fazer culturas amplas, interno essa criança, inicio antibiótico terapia empírica, né? Claro, se a criança chega né, toxemiada, mal, não tem discussão. Eu estou falando aqui, né, de febre sem sinais, a estratificação é aquela criança que chega bem, que está plena, está com tudo certo do ponto de vista, né, do exame físico, dados vitais, beleza? E como que eu faço essa estratificação, né? Os grandes grupos, os protocolos que se propõem a ajudar a fazer essa estratificação, geralmente usam os critérios, né, como aqui está em tela, da idade, o estado geral do paciente, a temperatura, né, e o status vacinal. E aqui eu queria fazer um parênteses. A temperatura, como ponto isolado, ela não discrimina. Por exemplo, se a temperatura está acima de tanto, estou diante de um quadro viral ou diante de um quadro bacteriano. Isso é falso. A temperatura isoladamente não me discrimina. Porém, quando eu faço a avaliação da temperatura, né, num contexto mais abrangente, então, por exemplo, é uma criança muito novinha, cujo status vacinal não está completo e ela chega com febrão, aí é mais um elemento para eu ficar preocupada sobre infecções bacterianas de maior gravidade, beleza? E como eu disse para vocês, nessa tentativa de fazer a estratificação, a gente tem vários protocolos que, né, têm o objetivo de nos ajudar com isso, né? Então, varia de serviço a serviço, né? E varia sobre a disponibilidade de recursos que o médico tem para fazer as investigações. Aqui, né, o que eu trouxe para vocês é o baseado no Tratado Brasileiro de Pediatria, e realmente essas informações nos ajudam a responder todas as questões, beleza? Como está aqui em tela, a gente faz a estratificação pela faixa etária. Aqueles menores de 1 mês, entre 1 e 3 meses, entre 3 a 36 meses. Após, né, essa faixa etária, a gente tem uma melhor focalização dos processos infecciosos, menor chance, né, de ocorrência de bacteremia oculta ou outros agravos bacterianos de maior gravidade, beleza? Começando então pela faixa etária, né, menorzinha, menores de 1 mês, especialmente eu quero relatar os recém-nascidos, né? Então, neste grupo, são aqueles que a gente fica mais preocupado. Por quê? É o grupo de maior risco de evolução para doença grave, uma vez que é um sistema, né, imunológico imaturo. E essa faixa etária, gente, geralmente quando eles manifestam algum quadro de gravidade, eles são pouco específicos. Então, por exemplo, eles ficam molinhos diante de um quadro infeccioso, mas também diante de um quadro de hipoglicemia ou então de hipotermia. Então, a manifestação clínica é muito inespecífica e não me auxilia na diferenciação da etiologia do quadro, beleza? Então, diante de uma criança menor de 1 mês febril, eu vou ficar, né, ligar todos os meus alarmes. Por quê? Caso ela esteja, né, com um quadro bacteriano de maior gravidade, ela tem inclusive uma chance, né, de degringolar, de ficar mais grave de uma forma mais rápida. Então, neste contexto, né, que eu acabei de expor para vocês, se a família chega falando que teve febre, já é o suficiente para eu valorizar. Mas, claro, com crítica. Por exemplo, agora, quando eu estou gravando essa aula para vocês, está extremamente quente. É óbvio que eu vou analisar essa febre com crítica. Então, por exemplo, 40 graus lá fora. Chega um bebê, né, de 20 dias enrolado no manto, é óbvio que eu farei, né, a avaliação com parcimônia. Vou realmente conferir com a mãe, será que não foi hipertermia? Tentar caracterizar melhor. Mas o que eu quero dizer é que,
como, né, esse grupo confere maior gravidade, eu valorizo, né, os relatos que a mãe traz, beleza? E como, né, eles têm o risco de evolução com pior prognóstico, maior mortalidade, eu serei mais invasiva. Então, em termos práticos, o pediatra, né, até acelera o coração quando é um recém-nascido com febre, mas em termos de prova, eu acho que é o grupo mais fácil da gente acertar as questões. Por quê? Criança menor de 1 mês febril, eu faço tudo isso aqui que está em tela. Eu hospitalizo, então interno a criança, faço coleta de culturas amplas, então vou fazer, né, o hemograma e a hemocultura, a urina 1, a urocultura, faço raio-x de tórax, avalio esse líquor, né, celularidade, bioquímica, a cultura, né, e sempre também faço a pesquisa viral, uma vez que eles também, né, a maior chance também de ter a ocorrência de doenças infecciosas virais também. Mas, até a gente excluir foco, se eu estou diante ou não de um quadro bacteriano, eu interno, inicio antibiótico terapia empírica e acompanho, né, o fechamento das culturas para a elucidação aí do foco dessa febre. Bom, e em relação, né, então eu disse para vocês que a gente vai começar o antibiótico empírico. E eu faço a escolha desse antibiótico a partir dos agentes etiológicos mais associados a infecções dessa faixa etária. E aqui, né, o grande destaque são os agentes do canal de parto. Então, o estrepto do grupo B, a E. coli, a listéria e lembrar também do herpes vírus nessa faixa etária. A partir, né, desses agentes etiológicos, eu escolho antibiótico terapia empírica. E aqui, né, quando a gente fala de Nelson, ele coloca ampicilina, genta ou ampiceflotaxima, e o tratado brasileiro coloca a AMP, né, mais ceflotaxima, e a AMP ou associada a ceftriaxona. Só que, gente, a gente realmente evita fazer a ceftriaxona em bebês mais novinhos, né, a questão de interferência no metabolismo do cálcio, da bilirrubina, então a gente geralmente usa com cautela, mas eu trouxe aqui porque realmente está no tratado brasileiro, beleza? Então, vamos lá para uma questão para a gente entender como que essa temática será cobrada. E aqui a gente tem uma questão da Unifesp de 2023. E a gente tem um menino de 20 dias que é levado ao PS com febre aferida de 38,3 a 3 horas. E, gente, isso é muito frequente, horas de evolução de febre. Então, às vezes você está, né, diante de um quadro prodrômico que ainda vai manifestar, né, localização, etiologia, mas por você estar precoce na evolução do quadro, você não tem um parâmetro para te ajudar, beleza? E a mãe realmente, você fez a anamnese, tentou buscar algum sítio e você, né, não encontra nada que justifique. Então, vou atrás de epidemiologia, tem algum irmão doente, alguma coisa assim, nada que te ajude a pensar num quadro, né? E eu vou então para o exame físico. E a primeira coisa que eu tenho que excluir é se há sinais de toxemia ou não. E a gente vê que a criança está ativa, mamando bem. O exame físico, né, apesar da febre, não tem nada que nos chame a atenção. E aqui eu quero fazer uma orientação, né? Uma questão para a gente sempre ficar atento. Sempre o ideal é eu fazer a avaliação da criança fora do estado febril. Porque em vigência de febre, eu posso ter taquicardia, taquipneia, a criança fica mais prostrada, mais chatinha, né? Então, o ideal é que eu faça a avaliação da criança fora desse estado febril, beleza? Então, diante disso aí, eu tenho uma criança, né, com febre há menos de 7 dias, na verdade há 3 horas, sem sinais e sintomas que me sugiram etiologia. Estou diante de um quadro de febre sem sinais localizatórios. Então, eu já excluo as alternativas C e D. Olha a importância dos conceitos. Beleza. Configurei, né? E geralmente a febre sem sinais localizatórios é um diagnóstico, né, provisório. Eu vou atrás de achar o foco dessa febre, né? Então, até que a gente encontre esse foco, isso aí fica sendo, né, um diagnóstico provisório. E bom, gente, se eu estou diante de um recém-nascido de 20 dias, com febre sem sinais localizatórios, eu vou ser o mais invasivo possível. Então, eu vou atrás da alternativa que me falam de culturas amplas, internação e início de antibiótico terapia empírica. E eu encontro, né, essa resposta aqui na alternativa A, né? Então, coletar hemograma, hemocultura, o PCR. Gente, alguns protocolos trazem as provas inflamatórias, né? A gente pode ter tanto o PCR quanto a procalcitonina. A procalcitonina não é tão disponível nos serviços, apesar dela ter melhor sensibilidade e especificidade na diferenciação, né, de um quadro viral ou bacteriano, né? O PCR, ele não tem tanto essa capacidade, né, de ser tão sensível, ele geralmente se começa a acender um pouco mais tardio e não ajuda na diferenciação viral bacteriano. Mas alguns protocolos trazem e está aqui disposto, né? Então a gente não vai colocar como errado pela presença do PCR não, tá?
Então, a gente também vai fazer o raio-x de tórax, urina 1, urocultura e líquor completo. Perfeito, essa é a minha resposta. Indo agora para a próxima faixa etária, criança, né, de 1 a 3 meses, em termos, né, quais são os agentes mais envolvidos em quadros de infecção bacteriana de gravidade, que é aquele, né, quadro que eu quero realmente excluir, para eu ficar tranquila e conduzir essa criança com febre. Então, a gente, para além dos agentes de canal de parto, né, que aqui ainda continuam importantes, porque, gente, 1 mês e 3 meses são crianças bem novinhas, né? Então, os agentes do canal de parto ainda se configuram como importância, mas a gente já soma outros, né? Então, pneumococo passa a ser importante, meningo, o hemófilos influenza do tipo B, salmonela e Staphylo aureus, beleza? E nessa faixa etária, gente, a gente tende a não mais ser tão invasivo. E são vários os protocolos que se propõem a ajudar nessa faixa etária, né? Na estratificação daquela criança em que vai ser necessário ser mais invasivo, ficar mais atento. A gente tem Boston, Filadélfia, Rochester, mas dentro da nossa, né, literatura, das questões e dos nossos serviços, o protocolo que a gente mais usa realmente é o Rochester e vai ser o foco dessa aula, beleza? E qual que é a característica do Rochester? A criança que contempla todos os critérios, ela é aquela de baixo risco. Então, essa estratificação pelo Rochester tem alto valor preditivo negativo. E quais são os critérios avaliados no Rochester? A gente tem critérios clínicos e critérios laboratoriais. Então, nos critérios clínicos, é importante que esse recém-nascido, né, esse lactente jovem, de 1 a 3 meses, seja ígido, sem doença crônica, né? Então, você vai perguntar: mãe, nasceu bem, no tempo certo? Foi para o alojamento conjunto com a senhora ou precisou de algum suporte? Precisou de algum exame mais invasivo? Usa algum medicamento todos os dias? Porque às vezes a mãe pode falar, ela não tem nada, mas aí você pergunta, tá lá usando um diurético, aí você vai entender um pouco melhor, tem uma cardiopatia. Então é sempre importante a gente fazer uma anamnese bem detalhada, bem direcionada, né? E você vai perguntar sinais de toxemia. Tá mais prostrado, tá mais quietinho, como é que tá o vigor da sucção? Então, a anamnese é a importância aí sendo o primeiro critério a ser avaliado dentro dos critérios clínicos. Bom, se a criança, né, contempla ígida, nascida a termo, sem toxemia, se tá tudo certo com a parte clínica, eu parto para a parte laboratorial. E para fazer a avaliação no Rochester, eu preciso de hemograma e de urina 1, né? Alguns outros protocolos usam alguns critérios de líquor, mas o Rochester não. Para o Rochester, eu vou precisar apenas do hemograma e da urina 1. Então, se no hemograma eu tenho leucócitos entre 5.000 e 15.000, eu tenho uma criança de baixo risco, né? Se eu tenho uma contagem absoluta de neutrófilos jovens abaixo de 1.500, também baixo risco. E se eu olho, né, a urina 1 não tem leucocitúria, também baixo risco. A criança, para ser de baixo risco, precisa ter todos os critérios preenchidos. Se um não é preenchido, ela já é configurada como alto risco e a gente faz uma condução, né, como tal, beleza? Então, como que fica aí a sistematização de uma criança, né, que chega com febre, sem sinais localizatórios, entre 1 e 3 meses? Primeiro, sempre que disponível, eu vou fazer, né, a pesquisa viral. Como a gente viu, a maioria dos quadros advém de uma infecção viral. Então, se tiver pesquisa viral disponível, vou fazer também. Faça avaliação de critérios clínicos e faça avaliação dos critérios laboratoriais do Rochester. E para isso, então, eu preciso de hemograma e urina 1. Se o paciente contempla todos os critérios é baixo risco, eu tenho a tranquilidade de liberar, mas eu libero essa mãe com a condição dela voltar diariamente ou de forma imediata se sinais de alarme. Se a criança fica prostradinha, se ela para de mamar adequadamente, altera hábitos fisiológicos, ela tem que voltar imediatamente, beleza? Se no Rochester a criança responde não a pelo menos um critério, automaticamente ela é alto risco. E ela, né, a gente passa a completar as pesquisas, né, laboratoriais. Então, eu vou internar essa criança, coletar as culturas, hemocultura, urocultura, fazer líquor, né? E aí, eu inicio antibiótico terapia empírica e eu vou avaliar essa criança, né, até o fechamento de foco, beleza? E geralmente aqui, né, antibiótico terapia empírica que a gente faz a cefalosporina de terceira geração. Então, uma questão que contempla essa faixa etária. Lactente de 1 mês e 5 dias, com 2 picos febris de 38,5, né, a 1 dia, sem outras queixas associadas. E aí, olha como que ele já dá a dica, né, da gente ver essas questões de critérios clínicos. Pré-natal materno adequado, sem intercorrências, sorologias negativas, a criança nasceu de parto normal,
termo, peso de nascimento extremamente adequado, comprimento, PC, o Apgar 910, uma criança realmente padrão ouro. Teve alta precoce, está em aleitamento materno exclusivo, nada que chama atenção do ponto de vista clínico. Você vai para o exame físico, faz minucioso da cabeça aos pés, realmente buscando, fazendo otoscopia, avaliação dermatológica, realmente você não encontra nada. Então, realmente configura um quadro de febre sem sinais localizatórios. Então, gente, critérios clínicos, ok, eu preciso fazer avaliação dentro, né, da ideia do Rochester, avaliação laboratorial. E para isso, o que eu vou precisar? Coletar hemograma e urina rotina, beleza? Sobre essa faixa etária é isso, vamos para a próxima, que é aquela faixa etária entre 3 e 36 meses. Com aquele raciocínio, né? Quais são os agentes mais associados aos quadros bacterianos, né, de gravidade que pode incidir nessa faixa etária? A gente tem que lembrar do pneumococo, do meningo, da salmonela e do hemófilos influenza do tipo B. E bom, dentre as faixas etárias, essa é a mais chatinha para a prova, porque tem muitos poréns, né? Porque você não vai sair fazendo, né, líquor em todo mundo, hemocultura em todo mundo, né? Ainda mais em criança maiorzinha assim. Então a gente realmente fica com mais parcimônia. O grande medo nosso, então, é deixar passar uma infecção bacteriana de maior gravidade, né? E aqui eu quero destacar o quadro de bacteremia oculta, que é aquele quadro que a gente conceituou lá no início da aula. E quais são os agentes mais associados à bacteremia oculta? A gente tem dois destaques, o pneumococo e o hemófilo influenza do tipo B. E o que a gente percebeu, gente? Com a vacinação desses dois agentes, então com pelo menos 2 doses da vacinação para pneumo e hemófilo, eu diminuo de uma forma considerável, expressiva, a chance dessa criança ter uma bacteremia oculta. A ponto que, a partir dessa situação vacinal, eu posso ser mais ou menos invasivo. Vou repetir, gente. Numa criança de 3 a 36 meses que chega com febre, eu preciso olhar a situação vacinal. Eu sempre olho a carteirinha como um todo, claro, mas nesse contexto, 2 vacinas são muito importantes, contra o pneumo e contra o hemófilo. E para eu ficar tranquilo, eu preciso de pelo menos 2 doses contra o pneumo e contra o hemófilo. Então, eu consigo isso a partir de 4 meses de vida, beleza? Então, é a partir dos 4 meses que eu consigo ter essa situação vacinal adequada. Então, se chega um menino de 3 meses para mim, por mais que assim, a mãe seja ótima, a caderneta esteja completa para os 3 meses, como ele ainda não recebeu a segunda dose nem do pneumo, nem do hemófilo, infelizmente eu ainda não fico tranquila em relação à bacteremia oculta, beleza? Usando aquele raciocínio que a gente falou sobre temperatura, né? Então, o valor da temperatura associada aos outros critérios, né? A gente também vai ficar atento para somar maior risco ou menor risco de quadro de gravidade. E lembrando, né? A infecção urinária, dentre os quadros bacterianos, é o de maior ocorrência. Então, eu tenho que ficar atento se existe risco ou não para infecção urinária. E quais são os maiores riscos, né? Então, a idade. Meninas abaixo de 24 meses. Meninos não circuncidados, abaixo de 12 meses. E meninos, né, circuncidados menor que 6 meses, estão em maior risco de terem, né, infecção do trato urinário. Geralmente na nossa cultura não é muito frequente, né, a gente fazer a circuncisão, mas é colocado isso no Tratado Brasileiro, trouxe para vocês. Então, meninas abaixo de 2 anos, meninos não circuncidados abaixo de 1 ano, eu preciso ficar mais atenta ainda para a possibilidade da ocorrência de ITU. Então, como que eu vou fazer a avaliação desses pacientes? Então, primeiro, como eu disse para vocês, eu vou avaliar a vacinação. E a vacinação ela tem que ser completa para os agentes pneumo e hemófilo, ou seja, eu preciso ter pelo menos 2 doses das vacinas contra pneumo e hemófilo, beleza? Gente, por favor, fixem isso. Beleza, olhei o status vacinal e a criança está plena, realmente recebeu pelo menos 2 doses contra pneumo e hemófilo. Então, como que eu vou fazer a avaliação dessa criança? Pesquisa viral sempre vou fazer se estiver disponível, uma vez que a gente conversou que as infecções virais muitas vezes, né, no quadro inicial, prodrômico, se manifesta como febre sem sinais localizatórios. E vou fazer, né, a investigação de ITU se o paciente tem fator de risco, ou seja, se meninas menores que 24 meses ou meninos menor que 12 meses não circuncidados, beleza? Então, fiz a pesquisa viral, fiz a avaliação da urina naqueles que têm risco e veio tudo normal. Eu tenho a tranquilidade de falar para esses pais. Pais, ó, então eu excluí o que seria mais importante nesse momento.
Estou te liberando hoje, mas essa criança precisa voltar para mim amanhã. Então, você só libera nessa condição dos pais voltarem. Se você percebe que são pais que talvez não voltem, né? Se está sentindo alguma coisa do ponto de vista social, você não vai liberar, né? Mas são pais bons, realmente você viu que a criança não configura nenhum risco adicional, eu posso liberar para reavaliá-lo diariamente. E sempre orientando os sinais de alarme. Por quê? Se essa criança tem qualquer sinal de alarme, ela tem que voltar imediatamente, para que eu avalie, porque minha conduta pode ser completamente distinta. Beleza? Passando ainda dentro desse grupo. Vamos supor que eu estou diante de uma criança febril, entre 3 a 36 meses, que está lá, né, com febre sem sinais localizatórios. Eu olho o status vacinal e ela não tem, ela tem menos que 2 doses contra pneumo e contra hemófilo. Então, ela não me deixa tranquila em relação à possibilidade de ocorrência de bacteremia oculta. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, para toda criança, se estiver disponível, a pesquisa dos vírus respiratórios. A próxima estratificação de risco vai ser de acordo com a temperatura, beleza? Por quê? Aqui, né, é um elemento adicional. Criança sem vacina completa e febrão, eu fico mais atenta pela possibilidade de bacteremia oculta e pneumonia oculta também, beleza? Mas se chega uma criança que, por mais que tenha vacinação incompleta, tem uma febre mais baixa, menor do que 39, eu faço, né, a pesquisa viral e considero urina 1 e urocultura na criança com risco de ITU, que são aqueles riscos que eu falei. Meninas menores de 24 meses, meninos com menos, né, de 12 meses não circuncidados. Fiz a avaliação, tá tudo certo, urina tranquilizadora, eu tenho a possibilidade de liberar, mas com a condição de reavaliação diária ou retorno imediato na ocorrência de qualquer, né, sinal de alarme, beleza? Bom, se eu tenho uma criança que tem vacinação incompleta e um febrão, gente, para todo mundo, independente do risco, eu vou fazer a investigação de possibilidade de infecção do trato urinário, beleza? Então, se eu faço a investigação urinária e encontro uma infecção do trato urinário, eu trato. Lembrando, gente, que aqui, né, quem vai ficar pronto no momento imediato é a urina 1. Então, se tiver leucocitúria, leucosterase, nitrito positivo, indicando, né, que possivelmente estou diante de uma ITU, eu já tenho a possibilidade de iniciar o tratamento. Mas lembrando que quem fecha, né, realmente o diagnóstico da ITU é a urocultura positiva, beleza? Mas diante de indícios da urina 1, eu já tenho, né, a possibilidade de iniciar o tratamento. Vamos supor que eu estou diante de uma criança, né, com 3 a 36 meses, vacina incompleta. Faço urina 1 e urocultura, mas essa urina veio, né, normal, ou seja, não vem da urina essa febre, eu ainda tenho medo, né, de deixar passar uma bacteremia oculta, uma pneumonia oculta, então eu progrido fazendo um hemograma nessa criança, beleza? E aqui, gente, de uma forma prática, geralmente aqui nesse momento, eu coleto o hemograma e já que vai furar a criança, eu já coleto uma hemocultura também. Mas eu guardo a hemocultura. Só vou encaminhar para o laboratório se realmente essa criança tiver indicação. Mas geralmente aqui a gente já coleta hemograma e, né, hemocultura. Olhei o hemograma e eu tenho leucócitos, né, abaixo de 20 mil, né, ou neutrófilos, né, ou neutrófilos abaixo de 10 mil, eu fico mais tranquila, né? Então eu tenho a possibilidade de liberar essa criança com a condição de reavaliação diária ou imediata esses sinais de alarme. Mas, se no hemograma eu tenho uma leucocitose importante acima de 20 mil, um desvio à esquerda, né? Então neutrófilos acima de 10 mil, com desvio, enfim, eu tenho grande chance de estar diante, por exemplo, de bacteremia oculta, pneumonia oculta. A pneumonia oculta é aquela, né, cujo paciente tem pneumonia, mas não tem alterações de sinais vitais, nem sintomas característicos como tosse, né? Então, nessa condição, por mais que não tenha sintomas sugestivos, eu faço raio-x de tórax. Se o raio-x de tórax é alterado, pronto, eu encontrei o foco e trato a pneumonia com o suporte que a criança precisa, beleza? Mas, se o raio-x é normal, eu excluí pneumonia oculta, mas ainda não excluir a bacteremia oculta. Então, aquela hemocultura que eu coletei, eu vou encaminhar para o laboratório, beleza? Nessa criança que eu não consegui excluir a bacteremia oculta, eu faço, né, a ceftriaxona IM, né, uma vez por dia, e a reavaliação diária com a aplicação da ceftriaxona até o fechamento das culturas, né, ou até a criança, se ela porventura evoluir mal nesse intercurso, eu interno a criança, né, expando culturas, enfim. Então, se chegou nesse ponto aqui, encaminha a hemocultura e já começa a fazer a ceftriaxona. Geralmente, né, a hemocultura que tem um resultado que eu vou valorizar, geralmente ela
positiva aí nas primeiras 48 horas, beleza? Gente, pausem esse vídeo, né, aqui neste momento, fixem bem essa questão, esses fluxogramas, que são minúcias, mas que garante acerto na prova, beleza? Então, eu queria chamar a atenção especialmente aqui para esse contexto que a gente conversou, beleza? Vamos ver como que é cobrado? Bom, a gente tem aqui uma questão de 2023 de uma menina de 9 meses de idade que deu entrada no pronto-socorro com história de febre, né, alta de 39,5 a 48 horas. A mãe relata que, tirando o momento da febre, que é normal, né, a criança ficar mais prostradinha, ela fica super bem. Negou demais sintomas e não tem alteração no exame físico, né? Então, estou diante de um quadro de uma criança com febre sem sinais localizatórios. Bom, ela então tá lá naquele intercurso entre 3 e 36 meses, né? Gente, qual que é a infecção mais comum nessa faixa etária, né? E ela é uma menina com menos de 24 meses, né? Então, a gente precisa excluir nela a ocorrência de infecção do trato urinário. Então, com certeza, a gente vai fazer uma urina 1 e uma urocultura nessa paciente, beleza? Aí vamos supor, vocês falam, né, Laura, eu não sei o status vacinal dessa criança, realmente aqui não ficou claro. Mas vamos seguir os algoritmos. Se ela tem a vacinação adequada, o próximo passo, né, seria ver se ela tem risco ou não para ITU. E a gente viu que tem, porque ela é uma menina com menos de 24 meses. Então, a gente faria a urina 1 e a urocultura. Mesmo, né, se ela tivesse uma vacinação incompleta, independente, né, se ela tem ou não o status vacinal adequado, a gente faz a investigação também da urina 1. Por isso que a gente pode marcar com segurança isso aqui. Beleza? Outra questão, essa da Unicamp, ela é bem feita, ela é mais chatinha e diz respeito àquela parte que eu chamei a atenção lá no final do fluxograma. Então, a gente tem um lactente de 3 meses e 15 dias, sem antecedentes pregressos, que é levado ao pronto-socorro com quadro febril a 48 horas. A vacina é adequado para a idade, fixem aqui. Apresenta-se em bom estado geral e não há foco identificável pela história ou exame físico. Estou diante de um quadro de febre sem sinais localizatórios em uma criança entre 3 e 36 meses. Próximo passo, avaliar vacinação. E aqui, gente, olha que maldade da Unicamp. A vacinação, quando a gente fala de febre sem sinais localizatórios, ela tem que ser completa para pneumo e hemófilo. Então, eu só consigo, né, o status vacinal adequado a partir de 4 meses. Então, por mais que esse bebê tenha agora, para 3 meses, vacinação adequada, para pneumo e para hemófilo, ele não configura a vacinação completa. Olha que sacana. Então, fiquem atentos. Vou repetir. Como o paciente tem menos que 4 meses, ele ainda não recebeu pelo menos 2 doses contra pneumo e contra hemófilo. Então, pelo critério de vacinação, é uma vacinação incompleta. Então, ele tem risco, né, de ter tanto pneumonia oculta quanto bacteremia oculta. E o médico que estava conduzindo sabia disso. Por quê? Ele foi para o próximo passo, né? Ele investigou a urina, que veio normal, e progrediu para o hemograma. E olha o que a gente viu, gente, acima de 20 mil. Olha, com predomínio neutrofílico. Então, com certeza, eu tenho que fazer um raio-x nessa criança para saber se tem ou não pneumonia. E olha como esse médico é bom, já sabia disso, já pediu o raio-x de tórax. E caramba, veio sem alterações, não é pneumonia oculta. Então, já excluí ITU, já excluí pneumonia oculta. O que eu ainda não excluí? Bacteremia oculta. E realmente ele pergunta isso. Considerando o risco de bacteremia oculta, a prescrição de ceftriaxona intramuscular e reavaliação desse paciente em 24 horas é ou não é necessário, gente? É óbvio que é necessário. Então, eu fico entre C e D. Por que é necessário? Porque ele é alto risco pelo status vacinal e pela avaliação laboratorial. Pronto. Então, eu marco alternativa D. Gente, esses foram os pontos mais importantes sobre a avaliação, né, sistematizada da criança com febre sem sinais localizatórios. Vale muito a pena, né, realmente fixar ali naqueles sistemas de estratificação, naqueles slides, fazer questões sobre a temática para realmente fixar, né? E torcendo muito pelos estudos de vocês para que dê tudo certo. Muito obrigada e até a próxima aula.